Estudo 1. A criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Pergunta: por que estamos aqui? Vivemos em uma bola azul incrivelmente pequena dentro de um universo imenso. É uma verdadeira obra-prima. E no centro dela estamos nós, os seres humanos. E a cada um de nós, nos movendo neste espaço sagrado, nos perguntamos qual é a razão de estarmos aqui. Qual é o nosso papel a desempenhar neste teatro da vida? Para entender isso, precisamos responder às três seguintes perguntas: quem criou este mundo? As digitais do artista ficam impressas em suas produções. Então, ao conhecer a criação, temos um vislumbre da natureza do Criador. A Bíblia revela que Deus é um ser único em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Muito embora os sinais claros dessa trindade estejam no Novo Testamento, todos os três são vislumbrados por detrás das cortinas bem antes disso. O texto de Gênesis 1:1-3. Deus, o Pai, é o arquiteto, e assim a Bíblia começa: Deus criou. De maneira específica, Deus criou os elementos a partir do nada. Isso parece simples, até mesmo óbvio. Muito embora outras histórias da criação do Oriente Médio sugiram que a matéria física que é eterna, e não Deus. Os deuses só teriam dado forma à matéria que já existia no mundo, a exemplo de uma criança brincando com massa de modelar. A Bíblia, no entanto, declara que só Deus é eterno. Portanto, o universo é uma derivação de Deus, não o contrário. Essa cosmovisão cristã está em oposição a todas as visões de mundo que afirmam que a matéria é eterna, e não Deus. Entre esses pensamentos estão o politeísmo, crença em vários deuses, e o panteísmo, que vê Deus presente em objetos inanimados, tais como o vento, as ondas do mar ou os animais. A cosmovisão cristã também se opõe à teoria da evolução das espécies, conhecida como darwinismo, e substitui o Deus eterno por coisas eternas. A ideia de que Deus criou a Terra é uma crença comum entre as religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. No entanto, há um princípio adotado pelo cristianismo, que é inexistente em outras religiões. O Espírito Santo é o engenheiro. Conforme lemos em Gênesis 1:2, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra hebraica pairava equivale a uma vibração. O Espírito vibrou para colocar em ordem o caos existente. E é bem semelhante a uma anfitriã, andando de um lado para o outro 30 minutos antes de os convidados para o jantar chegarem. O Espírito tinha em mente colocar a criação em devida ordem, para que se tornasse um jardim cheio de vida. A palavra hebraica para sopro também é traduzida como espírito. Por exemplo, o sopro de Deus deu vida a Adão em Gênesis 2:7. Em Gênesis 7:22, a palavra sopro é a mesma palavra hebraica traduzida como espírito. Tudo que vivia em terra firme e tinha nas narinas o sopro da vida morreu. Verdade essa se aplica também aos animais, conforme afirma o Salmo 104:30. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Cada animal vivo que respira é sustentado pelo Espírito. No Espírito Santo reside a forma doadora de vida, da respiração e que mantém a vida na terra. Ele está envolvido na formação de nosso ambiente aqui na terra, de maneira constante, íntima e perpétua. Deus o Pai criou, Deus o Espírito cria. Há um indício quando a pessoa ignora o Espírito Santo na criação, ou seja, o ambiente em que vive torna-se um recurso para ser explorado em vez de um dom a ser protegido. Os elementos se tornam sem expressão, deixam de declarar a glória de Deus. Salmos
19, 1:3. Deixamos de ver a glória de Deus manifestada na chuva e no vento, no desabrochar de uma flor e na majestade de uma montanha. A nossa falta de sensibilidade com aquilo que nos cerca revela a nossa ignorância quanto à ação contínua do Espírito Santo em cuidar de cada parte da terra. Como consequência, em vez da prática da devoção diária, tendo como templo a criação como um todo, os cristãos imitaram a adoração a um prédio aos domingos, onde o senso comum substituiu o amor do Espírito pela lei da selva. Precisamos reconhecer o Espírito Santo revelado na criação. Deus, o Pai, é o arquiteto. Deus, o Espírito Santo, é o engenheiro. Jesus, o Filho, é o construtor. Ele trabalhou duro na criação. Vemos isso em Gênesis 1:3. Disse Deus: haja luz e houve luz. Se confrontarmos esse versículo com João 1:3, vemos como a criação foi operada. No princípio era a palavra. Ela estava com Deus e era Deus. Ela existia no princípio, junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela. Sem ela, nada do que existe teria sido feito. A palavra, conforme podemos ver no versículo 14, não é nenhum outro senão Jesus. Mesmo antes de ter vindo ao mundo em forma humana, ele era completamente Deus. A encarnação é, portanto, a palavra de Deus revelada. Quando Deus deu o comando, Jesus, a palavra, ordenou que as coisas fossem criadas. Essa verdade foi confirmada pelo apóstolo Paulo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1:15, 16. O que acontece quando ignoramos o papel que Jesus desempenhou na criação? Normalmente, a salvação se torna um estado espiritual futuro no céu, em vez de uma realidade concreta na terra. É perfeitamente seguro o fato de que temos um futuro no céu. No entanto, Jesus, o Criador, está igualmente interessado na sua vida eterna aqui e agora. Então, você já sabe, a Trindade de Deus está presente nos 3 primeiros versículos do livro de Gênesis. Deus é o arquiteto, o Espírito é o engenheiro e Jesus é o construtor. Todos os três são essenciais à criação. Se ignorarmos qualquer um dos três, faremos uma interpretação errada, não apenas da natureza da criação, como também da nossa própria natureza e do papel de dignidade que Deus planejou para nós. Por que Deus criou este mundo? Alguns acreditam que Deus resolveu criar o universo porque se sentia solitário. Isso é impossível de provar e muito difícil de engolir. Deus tinha em sua companhia miríades de anjos, os quais podiam se comunicar com ele, realizar trabalhos e tantas outras ações a fim de proporcionar alegria, serviço e deleite. Além disso, Deus tinha a si mesmo. Conforme vimos, Deus é um em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. Os 3 entes se amam, se comunicam e divertem um ao outro. Não há nada faltando nele próprio que o compelisse a criar alguém para lhe fazer companhia. Então, por que Deus criou? Uma simples olhada nos Salmos 102, 18 é o que basta para encontrarmos uma resposta. Escreva-se isto para as futuras gerações, para que um povo que ainda será criado louve ao Senhor. Cada geração que Deus criou, desde os nossos primeiros pais no Éden até nossos filhos que ainda não nasceram, possui um único propósito divino: oferecer a glória a Deus. O que não deveria ser surpresa para ninguém. A impressão digital de Deus deixada em nossas próprias almas
nos conduzirá na mesma direção. Por que andamos na moda? Para ter uma boa aparência. Por que decoramos nossas casas? Para impressionar os membros da comunidade. Por que nos esforçamos para apresentar uma refeição gourmet com tanto requinte? Para agradar aos outros e receber elogios. Não seria nosso impulso mais íntimo fazer coisas para o prazer do outro e para o nosso louvor? Deus criou com o mesmo impulso. Estamos aqui com o propósito de expressar e oferecer glória a Deus. Ficamos impressionados sempre que contemplamos nossa complexidade genética, a impressão digital de um bebê, a estrutura dos nossos olhos, as sinapses elétricas de nosso cérebro. Nossos corpos são obras de arte composta com perfeição. Ficamos maravilhados com a obra de Deus, seja ao contemplar espetáculos olímpicos ou a um balé, assistir à Copa do Mundo ou um documentário da National Geographic. Davi soube expressar isso muito bem. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste do ventre da minha mãe. Salmo 139, 13. Sem pronunciar uma só palavra, mesmo objetos inanimados como montanhas, rios, estrelas e arco-íris aclamam o seu Criador. 89, 12, 148, 3, 10. A própria criação é a maior prova da existência de Deus. Romanos 1, 20, 25. Procurando suas impressões digitais no mundo criado, somos atraídos para ser o autorretrato na Bíblia. É aqui onde ele fica mais magnífico. Nós somos criados para administrar a criação de Deus, porque somos a criação de Deus realizada em Jesus Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. Nós prosseguimos ao ato de criação de Deus, o que torna isso mais surpreendente e também aumenta o grau de importância desta obra. É que Deus está pessoal e continuamente envolvido na criação e recriação desta obra-prima. Com a participação dos seres humanos, Deus criou o céu e a terra, e ele nos deixou a tarefa de fazer do mundo um lugar ainda mais encantador. Como Deus restaurou a criação? Este mundo está arruinado. Tudo se complicou em Gênesis 3, quando Eva foi enganada pela serpente. Aquele momento inadequado iniciou um efeito dominó de consequências ruins. Nada disso pegou Deus de surpresa, mas isso o tirou do sério. Ele sofreu com a condição em que se encontrava sua tão amada criação. Esse acontecimento deságua na história do dilúvio, Gênesis 6, 8. Quando Deus acionou o botão reiniciar do mundo. Deus sabia que essa não seria uma solução definitiva. Da mesma maneira que o primeiro casal caiu no jardim, a família de Noé também falhou após o dilúvio. Assim como os hebreus também se rebelaram. Mas, desde o início, o plano de Deus era trazer de volta para si a criação caída. Perceba que ele começou com um casal, depois com uma família e então com uma nação. E agora, sua misericórdia se estende por toda a terra, por cada tribo, língua e nação. A história da Bíblia é o trabalho de restauração do Éden. O capítulo final, é claro, é a história de Jesus. Pelo seu sangue, Jesus concede nova vida ao espírito humano, nos renovando por meio do seu próprio espírito. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Porque somos a criação de Deus, realizada em Jesus Cristo. Efésios 2:10. Não se trata de uma solução rápida, tampouco fácil. Essa restauração não é apenas para os homens, mas para toda a criação. Paulo expressou isso da seguinte maneira:
A criação criada aguarda, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme e sofre dores do parto até agora. Romanos 8, 19, 22.